O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava ouviu. Dizia que tinha sido um trovão, outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma, que antigamente era chamado de primeiro domingo da Paixão, já que a liturgia, toda ela, já o Evangelho apresenta Jesus diante da sua paixão que se aproxima, e a partir de amanhã os textos, todos eles, nos encaminharão para essa perspectiva, para a paixão de nosso Senhor que se aproxima. As imagens já estão veladas, os crucifixos estão velados, como um sinal de que a penitência, ela se intensifica. Nós agora penitenciamos também o nosso olhar, privando-nos da imagem e da consolação que as imagens e o crucifixo nos oferecem. Pois bem, então nós estamos nos aproximando da paixão de Nosso Senhor. Como eu disse, hoje normalmente era chamado de primeiro domingo da paixão, o domingo de Ramos era chamado de segundo domingo da paixão e o domingo posterior, o domingo de Páscoa. Pois bem, no Evangelho de hoje nos é apresentado esse texto retirado do capítulo 12 de São João, em que a perspectiva é a seguinte: se vocês estão acompanhando os textos litúrgicos da semana, está havendo um gradual afastamento de Israel com relação a Jesus.
as autoridades judaicas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os chefes do povo estão cada vez mais se afastando de nosso Senhor. Em contraposição, os pagãos se aproximam. Diz aqui o Evangelho que havia alguns gregos pagãos, alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe e disseram: queremos ver Jesus. Provavelmente esses gregos eram prosélitos, isto é, entre os judeus existiam aqueles que, embora não fossem judeus, seguiam a lei dos judeus, adoravam o Deus dos judeus. Então, muito provavelmente são prosélitos e eles querem ver nosso Senhor. Tiago e André levam então esses gregos a Jesus, e é interessante, meus santos, é quase que meio constrangedora a resposta que Jesus dá. Que imagine, os gregos vão procurar, eles querem ver Jesus, e quando se encontram com nosso Senhor diz: chegou a hora, versículo 23, João capítulo 12, versículo 23, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Mas entendamos aqui, para São João, Jesus Cristo foi glorificado quando foi elevado na cruz. Foi ali, na cruz, que ele atraiu todos a si, Foi assim que nós terminamos o Evangelho de hoje, quando Jesus diz assim: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte haveria de morrer. Então, quando os gregos vão a Jesus, Jesus diz: agora chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Jesus então está anunciando a glória de Deus na sua vida, que significa a cruz. E nós vemos aqui a docilidade de nosso Senhor, a obediência de nosso Senhor em aceitar a vontade de Deus para a sua vida. E ele continua: em verdade eu vos digo. Quando vocês encontrarem essa expressão, em verdade, é porque o que vem depois é algo muito importante. Então Jesus diz em versículo 24, João capítulo 12, versículo 24, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua um grão de trigo, mas se morre, ele produz muito fruto. Jesus, ele se compara a esse grão de trigo que veio à terra para morrer, fazendo a vontade de Deus. Se o grão de trigo que cai na terra, se ele não morre, ele não fará a vontade do Pai, ele permanecerá apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele produzirá muito fruto. Aqui, meus irmãos, Jesus, a postura de nosso Senhor deve ser iluminadora para nós, porque qual é, infelizmente, a nossa postura habitual diante do sofrimento? Nós sempre compreendemos o sofrimento apenas no aspecto de dor, apenas no aspecto de contraposição à minha vontade, apenas no aspecto negativo. Mas nós precisamos, e isso precisa ser uma sabedoria do alto, uma inteligência do Espírito. Nós precisamos pedir a Deus que nos conceda essa inteligência, essa sabedoria, para que a nossa postura diante do sofrimento seja diferente. Senão nós sempre sofreremos como os pagãos, não como os cristãos, não como Cristo. Senão nós nunca de verdade contemplaremos e celebraremos o mistério da paixão do Senhor. Isto é, seremos cristãos católicos de boca, mas que nunca celebraram de fato uma Páscoa em suas vidas. Porque como é que eu posso negar a cruz na minha vida e celebrar a cruz na vida de nosso Senhor?
Se eu de verdade enxergo a glória do Pai na cruz, em Jesus crucificado, eu estou apto também a contemplar a glória de Deus nas cruzes da minha vida. Se eu enxergo que Jesus Cristo na cruz, Ele glorifica o Pai, que Jesus Cristo na cruz, Ele produz muito fruto, eu estou apto para compreender que o meu sofrimento também é um caminho de produção de muitos frutos espirituais. Mas se eu me fecho para receber esta graça, eu também não a contemplarei na vida de Cristo. Então precisamos pedir a nosso Senhor, para que a nossa postura, meus santos, seja diferente, para que nós aprendamos que por meio do sofrimento, quando vivido, unido a Cristo, no Espírito de Cristo, o Senhor realiza maravilhas, assim como realizou por meio do sacrifício, da paixão, da morte do seu Filho. Eu dizia ontem, né? Dei um exemplo muito rápido, mas faço questão de repetir, para que isso fique bem claro entre nós, que eu estou lendo, terminei ontem, a autobiografia de um bispo americano, Fulton Sheen, e ele falando a respeito do pregador, né, falando a respeito de uma experiência que ele teve no retiro. Ele falou que existia um homem, um médico, ateu, não acreditava em Deus e odiava a Deus, quer dizer, não era apenas ateu, ele era inimigo de Deus. E a sua esposa era católica. Sua esposa, vendo que o seu marido era ateu e odiava a Deus, ela ofereceu a Deus a sua vida para a salvação do seu marido. Pediu a Deus que enviasse sobre ela todos os sofrimentos, para que de alguma maneira os sofrimentos dela, os sofrimentos unidos aos sofrimentos de Cristo, se tornassem redentores e salvassem o seu marido. Depois de um tempo, ela é acometida por uma doença que a deixa de cama num sofrimento grande durante 10 anos. Durante 10 anos, o marido dela, ateu, odiando a Deus, e ela em cima de uma cama, morrendo com dor. Um dia antes da sua morte, ela chama o seu marido e diz: você vai ser padre dominicano. Imagine, ela não falou que ele iria apenas se converter. Você vai ser padre dominicano. E o marido ouviu, achou que ela estava delirando devido às dores. Disse: mas eu sou ateu. Ela morre. Ele, depois, vasculhando as suas coisas, ele encontra uma folha, o testamento dela, em que ela dizia que ela, entre aspas, comprava a alma do seu marido com as suas dores, que ela entregava a Deus a sua vida, para que todos os sofrimentos viessem sobre ela, desde que ele se convertesse. E este padre, e este homem, que se tornou padre dominicano, estava pregando o retiro para este arcebispo, para este bispo, Fulton Sheen, cuja biografia eu terminei ontem. Então, só para vocês entenderem o valor do sofrimento. Então, agora o Filho do Homem vai ser glorificado, porque quando o grão de trigo cair na terra e morrer, ele produzirá muito fruto. Então, isso que Jesus disse a respeito dele e do mistério da sua elevação, ele também disse àqueles gregos que vieram encontrá-lo e a nós, porque imediatamente depois Jesus vai dizer, versículo 25: quem se apega à sua vida, perde-a. Quem quer a todo custo ser feliz, quem quer a todo custo se realizar nesse mundo,
vai se dar mal. Não será feliz nem neste mundo, nem no outro. Quem quer a todo custo se livrar da cruz, tornou-se inimigo da cruz. Vai ser danado, perdido neste mundo e por toda a eternidade. Mas quem faz pouca conta, como é que ele diz aqui? Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Meus irmãos, eu sei muito bem que nós, por nós mesmos, que eu, por mim mesmo, eu não consigo fazer pouca conta da minha vida. Se eu não for assistido pela força do alto, se eu não for ajudado pela luz de Deus, eu sempre vou fugir da dor e buscar o prazer. E aqui, quando eu digo fugir da dor e buscar o prazer, eu não me refiro necessariamente às coisas ilícitas. Eu me refiro o quê? A uma vida meramente natural, isto é, quem procura as coisas boas e foge das cruzes. Mas se eu for iluminado pelo alto, eu vou aprender que muitas vezes, que não poucas vezes, quando eu abraço a cruz, eu de verdade estou abraçando a vida, porque eu estou abraçando o crucificado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há, meus santos, como abraçar a vida, a verdadeira vida neste mundo, sem abraçar a cruz. E não há como abraçar a cruz e não querer perder-se, e não aceitar morrer, e não aceitar experimentar frustrações neste mundo, e não aceitar a renúncia necessária a não poucas realidades do nosso viver. Quem quiser me seguir, Jesus vai dizer hoje, no evangelho de hoje, imediatamente a isso ele vai dizer o quê? Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará aquele que me serve. E onde é que Jesus está? No alto da cruz. Meus irmãos, nós precisamos suplicar, mas suplicar de joelhos. Nós precisamos suplicar humildemente, mas nós precisamos compreender que precisamos suplicar. Porque o maior problema não é saber que eu preciso suplicar a força do alto para me desapegar de mim mesmo. O grande problema é que há muitos cristãos católicos que acham que não precisam suplicar esta graça, que nem se deram conta de quão apegados são à própria vida, e que, se não estiverem dispostos a renunciá-la, vão perdê-la por toda a eternidade. Mas se a perderem, vão tê-la por todo sempre. Então esta é a nossa fé, e é para isso que nós estamos nos preparando durante toda a quaresma. Porque esse mistério da paixão, morte e ressurreição, ele passa necessariamente pela cruz. E se nós não compreendermos, mas não compreendermos na fé, não compreendermos espiritualmente, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente, nós nunca celebraremos de verdade uma Santa Páscoa na nossa vida. Você pode estar presente nas celebrações, você pode dizer às pessoas Feliz Páscoa, e você pode cantar todos os aleluias, mas você nunca terá celebrado uma Páscoa. Por quê? Porque você é inimigo da cruz. Então peça a nosso Senhor na sua confissão. Se você precisa se confessar, tem um sacerdote lá fora, vá se confessar. Se você está em estado de graça, isso não significa que você está em estado de santidade evoluída. Você provavelmente está em condições para receber o sacramento, mas ainda com a alma nanica, pequena, atrofiada, não evoluída. Peça a nosso Senhor, ao receber a Eucaristia, dizer: Jesus, eu por mim mesmo, eu não consigo me desapegar. Eu por mim mesmo, eu não tenho em pouca conta a minha vida, mas pelo contrário, Senhor, eu me dou valor por demais. Me ajude, Senhor, para que eu aprenda a me renunciar. Me ajude, Senhor, para que eu aprenda a me renunciar e te seguir e permanecer contigo na cruz
para que contigo eu possa estar na glória. Que quem com Cristo não quer estar na cruz, com Cristo também não estará na glória. Mas é verdade, e aqui é importante que você veja com clareza a sua debilidade e a sua limitação, isto é, que você veja que você, diante dessa proposta, você teme e treme, porque Jesus também tremeu. Isto é, Jesus, ele assumiu as nossas misérias de tal maneira que ele quis experimentar na sua humanidade a nossa fragilidade. Versículo 27, João, capítulo 12, versículo 27. Eu agora me sinto angustiado. Palavra de nosso Senhor. Eu agora me sinto angustiado. O Evangelho de São João, ele não apresenta a agonia de Jesus como os sinóticos lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus, angustiado, suava sangue. O evangelista apresenta a angústia de nosso Senhor aqui. Então Jesus Cristo apresenta aquilo para o qual ele foi chamado, mas na sua humanidade ele quis assumir as nossas angústias, de modo que ele diz: eu me sinto angustiado, mas o que é que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora? Não, foi exatamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Versículo 27 e 28, João, capítulo 12, versículo 27 e 28. Pai, glorifica o teu nome. É isso que nós rezamos todos os dias no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Venha a nós o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Santificado seja o vosso nome, glorificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Lá no Horto das Oliveiras, Jesus diz o que? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feita a vossa vontade. Glorificado seja o vosso nome. Percebe aqui, meus santos, que também Jesus mostra, ele assumiu a nossa humanidade e ele quis experimentar na sua humanidade verdadeira as nossas fragilidades e limitações para redimi-las, para divinizá-las. Então, seja feita a vossa vontade, glorificado seja o vosso nome, porque foi exatamente para isso que eu vim. Na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, nós vemos este mistério dessa oração de Cristo, que nós vimos aqui de uma maneira velada, nesse eu me sinto angustiado, todavia, Senhor, glorificado seja o teu nome. Diz aqui a carta aos Hebreus: Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Isto é, durante toda a sua vida, Jesus rezou, mas de um modo especial, na sua paixão, Jesus dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Está aqui fazendo menção a esta angústia de nosso Senhor, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Hebreus capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. E ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. E ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Como ele foi atendido? Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Ele dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mas ele morreu. Mas a palavra diz que ele foi atendido. Sim, meus santos, ele foi atendido, ele foi livre da morte. Porque nós podemos ser livres do perigo da morte de três maneiras. Eu posso ser livre do perigo da morte quando nem sequer o perigo eu experimento. Isto é, quando na minha vida
eu nunca tive ocasiões de perigo de morte. Sempre foi uma vida tranquila. Eu posso ser livre do perigo da morte quando experimentando a sua proximidade, quando experimentando o seu perigo, eu por ela não sou tocado. Então o primeiro é o que? Eu nem sequer experimento o perigo da morte. O segundo, eu experimento o perigo, mas não a morte, ela não me toca. E o terceiro, o mais profundo, é quando pela morte eu sou tocado e dela eu passo recebendo uma nova vida. E foi neste sentido que Jesus foi atendido, porque a prece que ele fez, ele deixou para que Deus a realizasse como bem lhe aprovesse. Aqui Jesus nos ensina, meus santos, este exemplo maravilhoso de oração. Isto é, quando nós rezamos nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas dores, nas nossas fragilidades, nas tempestades da nossa vida, nós rezamos e apresentamos a Deus a nossa situação e deixamos que Deus haja segundo a sua vontade, sabendo que sempre seremos atendidos. Deixamos que Deus faça como melhor lhe aprouver, mesmo que não seja, que não venha ao encontro das nossas expectativas, mas sabendo que as nossas preces são sempre atendidas, mesmo quando a cruz nós precisamos beijar. Meus santos, nós estamos nos aproximando do mistério da paixão. No próximo domingo nós já iremos iniciar a Semana Santa. No próximo domingo, com o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós iremos iniciar esta Semana Santa, essa grande semana de preparação para a Páscoa. Mas como iremos nos preparar para a Páscoa se no nosso coração houver uma profunda inimizade com a cruz? Peçamos a Deus, peçamos nesta missa, peçamos para nós e peçamos para os nossos, que Deus nos conceda a sabedoria da cruz. Peçamos para nós e peçamos para os nossos a graça dessa sabedoria do alto, para que nós saibamos que da mesma maneira, quando Cristo foi elevado, Ele atraiu muitos para Ele. Da mesma maneira, quando nós somos elevados na cruz, nós nos tornamos também fonte de graça para nós e para os nossos. Aí sim, se em nós houver essa fé, nós iremos sofrer. Nós iremos sofrer. Jesus sofreu, Jesus suou sangue, Jesus chorou. Então nós iremos sofrer, mas não como um desesperado. Nós iremos sofrer, mas sabendo sempre que existe uma ressurreição. Jesus sempre que fala da morte, Ele fala da vida. Sempre que Ele fala da sua paixão, Ele fala da sua ressurreição. Da mesma maneira o cristão, mesmo quando ele experimenta as dores e as dificuldades, ele sabe que as dores e as dificuldades não serão a última palavra em suas vidas. Peçamos a Deus esta graça, para que bem possamos celebrar a Semana Santa que se aproxima e possamos celebrar a Páscoa da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.